Paz, meus irmãos. Bom, hoje eu vou fazer esse vídeo para falar para vocês por que a Congregação Cristã no Brasil criou o Quinto Evangelho. Né? Eu vou explicar para vocês o que é o Quinto Evangelho. É quando você cria e estabelece novos marcos, novas crenças. Ou seja, outra coisa diferente daquilo o que nosso Senhor Jesus Cristo fez, tá? E eu vou provar isso para vocês nas Escrituras Sagradas, tá? E isso é muito sério, porque isso encaixa exatamente no conselho que nosso Senhor Jesus Cristo deu, dizendo: acautelai-vos do fermento dos fariseus, porque só um bocado dele pode fazer levedar toda a massa. O que ele está querendo dizer? Cuidado, porque essas doutrinas que eles inventam, esses ensinamentos que eles inserem, pode fazer vocês se desviarem de mim, que sou a verdade, o caminho e a vida. É sobre isso que Jesus estava dizendo. E agora nós vamos então fazer uma análise para nós entendermos se a congregação está sendo desviada de Jesus ou não, pela crença que eles estão colocando. Aliás, já colocaram há muito tempo, tá? Primeiro lugar, ponto inicial de partida, tá? Lá se diz que a CCB é a graça de Deus. Vocês cansaram de ouvir isso? Deus me chamou nesta graça. Esta graça santa, esta gloriosa graça revelada do céu. Olha só os adjetivos de jactância para inchar e inflamá-la a uma glória. Até parece, irmãos, até parece uma santa, tá? Presta atenção nisso, tá? Eu estou só fazendo análise, não estou atacando ninguém. Só quero que vocês me ouçam, tá? E nós vemos nas Escrituras que Jesus é a graça revelada de Deus. Ou seja, a graça manifesta de Deus em Jesus. O que é a graça? É onde nós encontramos o perdão e aonde nós então somos reconciliados com Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o ministério da reconciliação. E outra parte fala, e Deus reconciliou consigo mesmo, né, o mundo em Jesus Cristo. Então, meu irmão, Jesus é a graça. Quando você diz que a graça é a congregação, você está então roubando esse atributo que é dado somente ao Filho de Deus, irmão. E isso é muito sério. Porque a Bíblia também diz, se você confessa o meu Filho, então você me confessou, você me tem. Se você não confessa o meu Filho, então você também não me confessou, você não me tem. Olha só a preocupação, tá? O segundo ponto, que é aqueles básicos, né? Eles falam, ela é a verdadeira graça, né? O verdadeiro caminho, sendo que a gente já tem alguém ocupando essa posição onde diz, Jesus é o verdadeiro. Lá em Apocalipse vocês vão ver escrito, ele é o verdadeiro, o imaculado, o que está vestido, né, com vestes reais, né? Então ele é o verdadeiro, irmão. Não pode usar esses adjetivos em outra pessoa ou em uma instituição ou mais nada. Não pode usar esses adjetivos em outra coisa que não seja somente em nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é a vida. Por que ela é a vida? Porque se você sair de lá, você morre espiritualmente. Então, automaticamente, eles já encaminham ela como ela é a vida. Por quê? Porque Jesus Cristo já tem esse atributo. Jesus Cristo é a vida. Então, se você abandona ele, se você deixa Jesus de lado, se você dá as costas a Jesus, você também perde a vida. Então, observa que vai se tomando os atributos de Jesus, irmãos. Isso é um evangelho novo, um evangelho falso, que não confessa Jesus Cristo como o único e poderoso Salvador. Outra coisa também, propaga-se o nome dela, mais do que o nome de Jesus Cristo. Tá? Ou seja, ao tempo todo você vê falando do nome dela, né? Que este é o caminho, e se jactam dizendo em números, quantidade de coisas, né? E o nome de Jesus Cristo? O nome de Jesus Cristo está esquecido. O nome de Jesus Cristo ele só é falado nas obrigatoriedades litúrgicas. Aonde? Nos momentos obrigatórios dentro do culto, tá? A abertura do culto, dentro do inário, quando você canta, ou da Bíblia, e nas orações, em findando oração, tá? Fora isso, irmãos, observa, o povo não fala o nome de Jesus
por espontânea vontade. Isso é a prova de que Jesus foi colocado de lado. Fala-se de espontânea vontade o nome da congregação, mas não fala dela, tá? Ou seja, de modo, eles usam um codinome, né? A essa graça bendita, graça maravilhosa, isso é dito lá, o nome do Salvador, irmão. Aquele a quem você vai precisar para entrar no céu. Você não fala. Jesus também disse, se você confessar o meu nome diante dos anjos, se você confessar o meu nome diante dos homens, eu também confessarei o teu nome diante dos anjos do meu Pai. Se você negar o meu nome e não me confessar diante dos homens, eu também negarei o seu diante dos anjos do meu Pai. O nome dela, eles usam um adjetivo dizendo a bendita. Essa bendita graça, irmão, só tem um nome que é bendito, irmão. A Bíblia diz que só tem um nome que é bendito. Só tem um nome debaixo do céu por quem devemos ser salvos. O nome de Jesus é um nome bendito. Não pode colocar nada nem em pé de igualdade, muito menos acima do nome dele. Isso é grave, gente. Presta atenção nisso, tá? Acordem. Por causa dela, para defender o nome dela, eles vão em canais da internet, eles entram em redes sociais, eles arrumam briga, eles se dividem em famílias, tá? Eles ignoram, eles se levantam de mesas, mas ao nome de Jesus você não vê isso. Isso é a prova de que eles são devotos da igreja, mas não são devotos de Cristo. Tá? Eu vi esses tempos atrás um comentário pejorativo sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vi um comentário defendendo aquele artigo, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu não vi ninguém, nenhumzinho da congregação cristã no Brasil. Mas, se você colocar alguma crítica sobre a congregação cristã no Brasil, vai chover de defensores falando, xingando, falando palavrões, né? Isso é a prova também do despreparo dessas pessoas sem equilíbrio algum. Outro ponto, a Bíblia é desprezada. A Bíblia é só um amuleto sagrado. O que significa amuleto sagrado? É um objeto que você tem em grande estima, que você tem em grande estima, mas que não tem valor. Em contrapartida, o que nós vemos nas Escrituras Sagradas? Lá diz que Paulo fala a Timóteo exatamente assim. Paulo orienta Timóteo a continuar lendo, porque ele diz, olha, as Escrituras podem te fazer sábio para a salvação. Então, se você não lê, você é o contrário de sábio para a salvação. Ou seja, você fica cada vez mais ignorante, né, e menos conhecedor da salvação. E é justamente esse o estado atual da membresia da Congregação Cristã no Brasil. Eles pouco conhecem as Escrituras e por isso eles são totalmente cativos de ensinos errôneos e heresias que é pregada e imposta à igreja tempo a tempo. Lá também ensina que filhos de Deus são somente os que se batizam dentro dela. E por isso eles dizem, nós só vamos aceitar como irmãos na fé. Na fé significa em Cristo, pelo menos é o que eu acho, né? Na fé, aqueles que são batizados na nossa doutrina. Isso é um tópico de ensinamento de 1961, então isso é oficial, tá, gente? Isso é oficial, tá? Isso não é só uma crença oral, isso está escrito, é documento dentro da Congregação Cristã do Brasil. Mas, em contrapartida, veja o que diz as Escrituras Sagradas. Jesus disse que filhos de Deus são essas pessoas aqui, ó. Preste atenção. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crê em seu nome. Bom, Jesus não faz diferença de pessoas, não faz diferença de judeus, gregos, cita, servo, bárbaro, como diz lá Paulo. Paulo está falando sobre isso, tá? Colossenses capítulo 3. Tá? Aqui Jesus fala, todo aquele que crê em mim é filho de Deus, ponto final. Tá? Mas não, a Congregação Cristã no Brasil, ela cria essa acepção de pessoas, dividindo as pessoas, né? E causando muitos problemas, muitas divergências, muitas incongruências em meios de famílias, pessoas que muitas das vezes dentro de uma casa professam a mesma fé, só que em denominações diferentes. Ela também despreza aquele que pecou e se arrependeu. Nós não estamos falando da pessoa que está lá no pecado no mundo. Não, é aquela pessoa que se curvou diante de Deus e se arrependeu
e volta, né, e deseja continuar servindo a Deus. E essa pessoa já está 2, 3, 4, 5 anos mostrando ali obras de arrependimento. Mas a congregação, ela simplesmente executa a exclusão eterna. Nunca mais vai configurar novamente, como diz aí o ancião presidente. Mas, por outro lado, vejamos o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então aqui está falando que além de perdoar, Ele vai nos purificar. Então se você se sente perdoado, meu irmão, você também está purificado. Se você está purificado, significa que essa mancha não existe mais. Tá? Deus não a tem mais. Essa mancha foi purificada, ela foi limpa. Tá? Se alguém ainda persiste em te olhar com essa mancha, este olhar desta pessoa não é um olhar segundo o Espírito Santo. Tá? São olhares de homens humanos que não têm misericórdia e nem compaixão. E outra, não conhece as Escrituras Sagradas também. Né? Como aqui acabei de falar, você foi purificado uma vez que foi perdoado. Lá, como eu já falei, se você errar, não será perdoado. Isso irá com você para a sua sepultura. Né? E muitas pessoas partem, irmão, com o coração totalmente magoado e ferido e humilhado perante o povo. Mas em contrapartida, o que você vê no Evangelho de Jesus? Jesus fala 70 vezes 7, perdoa o teu irmão. E para corroborar com isso, ele fez diversas parábolas. Diversas, irmãos. Filho pródigo, dracma perdida, ovelha perdida. O filho pródigo é recebido na mesma posição, na mesma estatura de quando saiu, como filho. Tá? Ele não foi recebido como um jornaleiro, ele não foi jogado como um qualquer que só queria um abrigo. E Jesus colocou ali o personagem do filho mais velho para corrigir os judeus daquela época. Aquilo foi um recado. Por quê? Porque naquele momento Jesus demonstra um comportamento idólatra do seu irmão mais velho, que amou mais os bens do que a vida do próprio irmão. Tá? E isso é um sério dano, é um erro e muito grave. Tá? Muita gente não entende, eu já vi usando essa palavra na tribuna, né? Dizendo que o filho mais velho tem toda a herança ainda, né? Ou seja, querendo dizer que o filho pródigo não vai ter herança nenhuma. Se isso fosse verdade, né, e segundo essa premissa, essa parábola ficou esdrúxula, essa parábola não tem mais sentido nenhum, porque se Jesus perdoa e traz a pessoa de volta, mas ao mesmo tempo diz, você não será salvo, porque você não tem mais herança, não tem cabimento isso aí. Eu não sei como essas pessoas raciocinam dessa forma. Entendeu? Isso é uma questão de inteligência, gente, e de senso crítico, tá? É você ler a parábola. Jesus coloca cada personagem ali, figura alguém naquele meio, naquele ambiente. O pai é Deus, o filho mais novo é o judeu da época, somos nós de hoje que nos desviamos e aí sofremos e retornamos. E aquele filho mais velho que está lá significa o santão, aquele que Jesus está sempre colocando como um arrogante, aquele que não tem misericórdia do pecador, né? Como ele coloca em outras parábolas também, como o pecador e o publicano. Tá? Ele está mostrando que o filho mais velho ali, ele manifesta um sentimento idólatra, um sentimento de quem não tem misericórdia. Ele teve mais amor e compaixão nos bens materiais do que no seu próprio irmão, o que Cristo abomina. Jesus deixou toda a riqueza do céu, toda a glória do céu para morrer e recuperar o perdido. Tá? Então, aquela passagem está corrigindo os judeus que são totalmente idólatras e virados para os bens materiais. Provavelmente, pelo que Jesus mostra ali, o filho mais velho estava torcendo para que o irmão mais novo morresse por lá e não voltando viesse ameaçá-lo, né? Ou seja, de dividir o que ele sempre acreditou. Então, irmão, fica aqui para todos vocês entender. Isso foi uma abordagem rápida, básica. Foi uma abordagem básica, mas o risco que vocês estão correndo aí é muito grande. Eu provei para vocês as incongruências
que vocês estão seguindo um outro evangelho, não é o evangelho de Jesus Cristo. Vou colocar aqui na tela também essa mensagem de alerta para vocês, tá? Porque muitos parecem até anjos enviados de Deus, mas eles apresentam o evangelho que não é aquele que Cristo deixou. Nós temos que procurar, irmão, ouvir homens que falam exatamente o que está nas Escrituras Sagradas. As Escrituras é a verdade. As Escrituras é a vida. Porque as Escrituras testificam unicamente sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único que pode nos dar a salvação. Então, se você está em um lugar onde este homem foi colocado de lado, onde os atributos que só pertencem a ele foram roubados e vestidos de uma santa, você está num caminho de heresia. Um caminho perigoso. Não se assuste com esse nome. Heresia é tudo aquilo que é o contrário que diz as Escrituras. É tudo aquilo que é o contrário. E eu provei aqui agora as contrariedades. Eu mostrei aqui agora para vocês aquilo que é avesso o que diz as Escrituras. E da onde partiu essas coisas, irmão? Dos homens. Os homens inventaram isso, por isso é perigoso, irmão. Isso não vem de Deus. Isso não tem Deus nisso daí. Então, se você acredita que o homem tem mais propriedade do que as Escrituras, que o homem tem mais condições de te ensinar e de te guiar para o caminho da salvação do que as próprias Escrituras sagradas, então você está em sério risco de perder sua alma. Oxalá se não já perdeu. Tá? Então, meu irmão, Jesus Cristo é o único que pode nos salvar. Ele é a verdade, ele é o caminho. Jesus é a graça manifesta de Deus para o perdão do homem, a graça que reconcilia o homem com Deus. Jesus Cristo, ele perdoa. Jesus é misericórdia. Jesus é caridade. Jesus nos ensinou a não julgar ninguém. Jesus nos ensinou que o nosso compromisso é só entre nós e Deus. Ninguém deve intervir nisso. Tá? E Jesus nos mostrou, irmão, que o caminho da misericórdia e o caminho do perdão é o melhor caminho para a gente seguir. Sabe por quê? Porque se naquele dia você precisar de misericórdia e você precisar do perdão de Deus, né, segundo a misericórdia com que você exerceu, você terá misericórdia. Está escrito, bem-aventurados os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Tá bom, meu irmão? Deus que abençoe a todos e fiquem na paz de Deus.